Características. Quando se pede as características de um vetor, quantas informações teremos que dar? 3 informações. Módulo. Como é que eu calculo o módulo da aceleração tangencial? Nós já conhecemos, pessoal. É a aceleração escalar. Delta V sobre delta T. Certo? Aceleração escalar que nós já utilizamos anteriormente aí. Direção. Qual é a direção? Ganha um sorvete quem falar para mim qual é a direção da aceleração tangencial. Falou sorvete, todo mundo respondeu, né? Interesse, hein? Interesse. Direção tangencial, ela é tangente à trajetória. É brincadeira, viu, o negócio de sorvete, tá? Tangencial. Ela é tangente à trajetória. Certo? E qual é o sentido? Não cabe aqui, eu vou colocar ali. Então, a aceleração tangencial, o sentido dela é o seguinte. Sentido. Aqui depende. Tem 2 sentidos. O mesmo do vetor velocidade se o movimento for acelerado. Contrário do vetor velocidade se o movimento... Qual que é o contrário de acelerado? Esse nome esquisito aqui, né? Retardado. Certo? Então, essas são as características da aceleração tangencial. Então, o valor, nada de novo, aceleração escalar, ΔV por ΔT. E aí já diz tudo, né, pessoal? Ela é responsável pelo quê? Pela variação do valor da velocidade durante um certo intervalo de tempo. Tangencial, então ela é tangente à trajetória. Sentido, depende. Então vamos fazer um desenho para a gente entender. Vocês vão falar para mim que tipo de movimento é esse, Vamos pegar 2 pontos. V1, V2, certo? Então, as velocidades de um carro em 2 momentos. E o que vocês estão percebendo do tamanho da velocidade no decorrer do movimento aqui? Não está aumentando? Que tipo de movimento é? Acelerado ou retardado? Acelerado. Então, quer dizer que o sentido da aceleração tangencial é a mesma do vetor velocidade. Então, a aceleração tangencial, pessoal, está no mesmo sentido do vetor velocidade. Então, isso aqui é o chamado movimento acelerado. Certo? Agora nós podemos ter a mesma coisa, só que se vocês analisarem, começou uma velocidade grande, daqui a pouco, olha o tamanho da velocidade. O que está acontecendo com o módulo da velocidade aqui? Não está diminuindo? Então quer dizer que o movimento ele é o quê? Ele é retardado. Com certeza é um movimento retardado. Então qual é o sentido da aceleração tangencial? É tangencial, só que ela é contrário ao sentido do movimento. Então ela deve apontar para onde nesse desenho aqui? Para baixo, né? Quer dizer, é o contrário da velocidade. Tangente mais contrário é a tal da freada, né? Quando você freia, o carro não vai para trás, ele continua no mesmo sentido, só que vai reduzindo o tamanho da sua rapidez, certo? Então agora eu queria que vocês lessem de novo e olhassem para o desenho e vejam a diferença entre acelerado e retardado, tá? Então o nome tangencial não é por acaso, ela é tangente e mesmo sentido da velocidade, contrário da velocidade, dependendo do tipo de movimento que tem, certo?
Então, características. Beleza? E aí, pessoal, nós temos a outra aceleração. Talvez seja, para muitos, talvez seja nova. A gente percebe que nem todo mundo estuda essa parte aqui. Chama-se aceleração centrípeta. Ó, de novo, eu gostaria que vocês olhassem para o nome. Centrípeta lembra centro, certo? Reta tem centro? Quem sabe onde é o centro de uma reta? Gostei do silêncio, ninguém sabe porque não tem, né? Então, quem tem centro é curva, uma circunferência, por exemplo. Tá? Então, a aceleração centrípeta, qual é a função dela? Tudo tem uma função na vida. A aceleração centrípeta, ela é responsável pela variação da direção do vetor velocidade. Ele não varia o tamanho. O tamanho continua igual se você tiver uma aceleração centrípeta. O que muda é a direção, a linha que você está se movendo. Onde é que ela está presente? É aí que eu queria a questão do nome, ó. Está presente em movimentos curvilíneos. Todos os movimentos curvilíneos existem porque existe uma aceleração centrípeta. Pessoal, aqui ó, caso simples para vocês entenderem. O meu braço é o meu vetor velocidade, certo? Estou eu em linha reta. O que está acontecendo com a direção e sentido do meu movimento? Responda logo que o tablado está acabando aqui. Ele não mudou, mudou? Vamos de novo, ó. A direção e sentido não muda. Sempre a mesma. Aquela linha lá. Agora, e se eu começar a descrever uma curva, ó, câmera lenta. O que está acontecendo a cada momento com a direção do movimento aqui? Ele não está mudando? Isso quer dizer que nesse momento eu recebi uma aceleração centrípeta. Tá? Então, a aceleração centrípeta, a função dela é essa. É mudar a direção do vetor velocidade. Certo? Onde tiver aceleração centrípeta, o movimento não é retilíneo, é curvilíneo. Isso vem de força. Nós vamos ver daqui a pouquinho que a aceleração só existe se tiver força. Então, experiência também. Amarra uma bola no fio e começa a rodar. Solta. O objeto continuará rodando? Não. O que acontece com ele? Ele sai reto. Então, primeiro, por que ele girava enquanto eu estava puxando? Porque eu estava produzindo ali uma aceleração puxando para dentro, para o centro da trajetória. Quando eu soltei o fio, não existe mais essa aceleração. Se não existe mais, o movimento passa a ser o quê? Retilíneo. Enquanto eu estou puxando, é curvilíneo. Soltei, não tem mais, passa a ser retilíneo, tá certo? Bem, quais são as características dessa aceleração centrípeta? Ó, pessoal, então, vamos pegar uma circunferência que é mais fácil da gente ver, tá? Pegar 3 lugares que um corpo pode estar. Qual é o módulo da aceleração centrípeta? Como é que se calcula? A gente chama de AC. Calcula-se velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio da curva. Então, por exemplo, a circunferência, o raio é a distância do centro até a circunferência. Então, é o V quadrado sobre R. Isso me dá aceleração centrípeta. Notem vocês que não é ΔV por ΔT. A função dela não é variar o valor da velocidade, certo? Então, se você pega num certo momento aqui, ó, a velocidade instantânea ao quadrado dividido pelo raio. Direção. Qual é a direção disso aqui? Ela é radial. Ela não é mais tangente. Ela é radial. Radial está em cima do raio.
Agora eu tenho vergonha, mas sou obrigado a perguntar. Qual é o sentido da aceleração centrípeta? Ela está voltada para onde? Ela aponta para onde? Para o centro da trajetória, para o centro da curva. Então vamos desenhar tudo que eu escrevi ali, ó. O centro está aqui. Então, se o objeto estiver nessa posição, a aceleração centrípeta está apontando exatamente para o centro. Se ele estiver aqui, a mesma coisa, a aceleração centrípeta aponta para o centro. Para a gente terminar, pessoal, num carro, o acelerador ou o freio, qual a aceleração que eles fornecem para nós? É tangencial ou centrípeta? É tangencial. Quando você pisa no acelerador, pisa no freio, o que acontece com o tamanho da velocidade? Ou aumenta ou diminui. Mas qual é o elemento do carro que fornece para nós aceleração centrípeta? É o volante. Quando você vira o volante, pode parecer estranho, mas virar o volante significa acelerar. Só que uma aceleração que modifica o quê? A direção, não é o valor. Não estou dizendo que se você virar o volante, o velocímetro começa a marcar cada vez mais. Não é isso. Você muda a direção do movimento. Certo? Vou deixar uma pergunta para a semana que vem. Eu sei que vocês não vão dormir a semana toda. Um móvel qualquer, ele pode ter as duas acelerações ao mesmo tempo? Ele pode ter centrípeta e tangencial? Eu acho que pode. Carro mesmo. Pisa no acelerador e vira o volante. Você tem as duas ao mesmo tempo. Tá? Então nós terminaremos essa parte a semana que vem, beleza?